Olá, sejam bem-vindos ao canal Curiosidade Visual. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. Será que medicina ainda dá dinheiro? Será que vale a pena fazer medicina nos dias de hoje? Essas perguntas são feitas por muitos jovens e adolescentes na época do vestibular. Afinal, passar em um vestibular de medicina ainda é muito difícil. Além disso, muitas pessoas não conseguem passar em faculdades públicas de medicina e vão ter que ir para uma faculdade particular pagando mensalidades altíssimas. Por isso, a pergunta que vem à tona é: será que eu vou ganhar dinheiro para valer a pena todo esse esforço? O grande problema é que as comparações de salários são feitas de maneira errada. Isso porque, na maioria das vezes, os médicos trabalham em jornadas de 12 horas, os chamados plantões médicos. E a maioria das outras profissões trabalha em jornadas de 8 horas, ou seja, 4 horas a menos por dia. Além disso, é muito difícil ver um médico trabalhando em regime CLT, como é aplicado para outras profissões, como engenharia e administração de empresas, por exemplo. Como então eu vou comparar o salário de um médico com o salário de um engenheiro ou o salário de um administrador de empresas que trabalha em uma empresa comum? Como eu vou fazer essa comparação de maneira correta e de forma justa? Vamos lá, que nesse vídeo eu vou te explicar como fazer uma comparação justa e correta de salários de médicos e de outras profissões. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Curiosidade Visual. O vestibular de medicina é um dos mais concorridos do Brasil. Só para se ter uma ideia, a concorrência para entrar em medicina na USP é de quase 130 candidatos para apenas uma vaga. Isso mesmo, apenas uma vaga. É realmente muito difícil. Saindo um pouco do horizonte das universidades públicas, temos as faculdades particulares, que em certos casos também possuem um bom nível de qualidade. Além do vestibular, que também é concorrido, no caso das faculdades particulares existe uma outra barreira grande, a mensalidade. Fazendo uma pesquisa rápida, a mensalidade de faculdades de medicina pode variar de R$ 5.300 até mais de R$ 12.000 no estado de São Paulo. O curso de medicina tem 6 anos de duração. Depois desse tempo, a pessoa já está apta a trabalhar como clínica geral e atender casos de baixa e média complexidade em hospitais, postos de saúde e unidades básicas de socorro. E como geralmente funciona esse trabalho? Bom, geralmente o médico é pago por meio de plantões, que nada mais é do que turnos de trabalho de 12 horas. Em geral, os pagamentos são feitos através de contratos de prestação de serviços, isso é, o médico não trabalha com carteira assinada, assim como outras profissões como engenharia e administração de empresas, por exemplo. E quanto ganha um médico por plantão? Na média, aqui em São Paulo, por exemplo, o valor pago por um plantão gira em torno de R$ 1.000 por 12 horas de trabalho. Então você pode ter o seguinte raciocínio: é fácil saber quanto ganha um médico no mês. Se o mês tem 30 dias e se o médico faz um plantão por dia, então eu tenho R$ 30.000 no final do mês. Bom, a sua conta está certa, mas não é uma conta justa. Isso porque fica difícil comparar com outras profissões para ver se realmente vale a pena ser médico. E eu vou te explicar por quê. Para ganhar esses R$ 30.000, o médico teve que trabalhar muito mais horas do que um engenheiro ou um administrador de empresas. Além disso, ele teve que trabalhar sábados e domingos. É importante destacar também que o médico não tem plano de saúde, vale-refeição, FGTS, INSS e outros benefícios que empresas que contratam via CLT têm. Então vamos fazer a conta certa, para comparar um salário de um médico com o salário de um funcionário CLT. Para se ter uma ideia de quanto o médico ganha por mês, vamos fazer uma comparação com um profissional de carteira assinada que trabalhe via CLT com jornada de 8 horas por dia. Ok, se o médico ganha R$ 1.000 por 12 horas de trabalho, isso dá um total de R$ 83 por hora trabalhada. Se multiplicarmos isso por uma jornada de 8 horas por dia e 20 dias no mês, temos que o salário de um médico é, na verdade, de R$ 13.300 por mês. Ou seja, se o médico trabalhasse apenas 8 horas por dia, assim como um engenheiro ou um administrador de empresas,
sem se matar em finais de semana, em jornadas de 12 horas dentro de um hospital, esse seria o salário dele, R$ 13.300. Mas não é só isso, a gente tem que tirar também os valores pagos a título de vale-refeição e vale-alimentação, que os médicos acabam não recebendo quando trabalham em plantões de 12 horas. Supondo que uma refeição seja em torno de R$ 20, em 20 dias de trabalho, o médico teve que desembolsar R$ 400 do próprio bolso. Pegando aquele valor de R$ 13.300 que a gente calculou e subtraindo 400, temos um total de R$ 12.900 por mês de salário. O empregado CLT, como um engenheiro ou um administrador de empresas, tem que desembolsar um valor para poder se aposentar via INSS. Esse valor é descontado obrigatoriamente todo mês do salário do empregado. Como o médico trabalha via contrato de prestação de serviços, não há esse desconto do salário do médico. No entanto, o médico também vai ficar velho e também precisa separar um dinheiro por mês para a sua aposentadoria. Então vamos assumir que o médico guarde um valor equivalente ao teto da Previdência para poder se aposentar. Atualmente, esse teto é de mais ou menos R$ 640 por mês. Tirando esse valor de R$ 12.900, temos um total de R$ 12.260 por mês de salário para o médico. O empregado CLT recebe todo mês, além do salário, um valor referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou também conhecido como FGTS, que pode ser usado para comprar uma casa, por exemplo. A empresa deposita 8% do salário da pessoa em um fundo, e o funcionário pode usar esse valor para dar de entrada em um apartamento ou em uma casa. Como o médico trabalha por contrato e não via CLT, nós temos que considerar esse valor a menos no salário do médico, para poder fazer uma comparação justa com o funcionário CLT. Então vamos lá, 8% de R$ 12.260 é R$ 980 por mês, que o médico teria que guardar para ficar equivalente a um funcionário CLT. Fazendo as contas, sobra um total de R$ 11.280 de salário no mês. Os funcionários de empresa geralmente têm plano de saúde gratuito ou com um pequeno valor descontado no final do mês. Os médicos têm que contratar um plano de saúde. Supondo que seja um médico solteiro, o plano de saúde vai custar por mês por volta de R$ 500. Subtraindo esse valor de 11.280, temos um total de 10.780 de salário por mês para o médico. Se o médico tiver filhos, esse valor pode ser um pouco maior. Agora vamos falar de férias. As pessoas que trabalham via CLT têm um mês de férias remuneradas todo ano. No contrato via plantões, os médicos geralmente não possuem esse tempo de férias remunerado, ou seja, para comparar de forma justa o salário de um médico com um profissional CLT, nós temos que retirar essa parcela referente às férias. E por que isso? Se o médico quiser tirar férias, ele simplesmente não vai receber salário naquele mês. Então vamos fazer o seguinte raciocínio. No início, o médico começou ganhando R$ 13.300 por uma jornada de 8 horas. Para que esse salário compense um mês de férias parado, sem receber nada, teríamos que descontar o valor de R$ 13.300 dividido por 12, o que dá em torno de R$ 1.100. Subtraindo esse valor de R$ 10.780, temos um salário no fim do mês de R$ 9.680. Outro ponto importante é o 13º salário. Quem trabalha em empresa via regime CLT, como engenheiros ou administradores de empresa, essas pessoas recebem um salário a mais no final do ano, e isso é chamado de 13º salário. Os médicos que trabalham dando plantão não possuem esse ganho. Então, mais uma vez, para fazer uma comparação justa, vamos descontar esse valor do salário do médico. Pegando o salário inicial de R$ 13.300 e dividindo por 12, temos novamente em torno de R$ 1.100. Descontando esse valor de R$ 9.680, nós temos no final um salário de R$ 8.580 para o médico. Empresas grandes geralmente possuem outro tipo de benefício que chamamos de participação nos lucros e resultados, o chamado PLR. O que é isso? Dependendo do resultado da empresa,
o empregador paga alguns salários a mais para os funcionários, a título de bonificação. Algumas empresas pagam de 1 a 3 salários a mais por ano para os funcionários. E esse valor pode ser ainda maior. Mas vamos supor aqui que o funcionário CLT ganhou apenas um salário a mais a título de participação nos lucros e resultados. Como o médico não recebe esse benefício no hospital, nós temos que descontar esse valor novamente do salário dele. Supondo então que um funcionário CLT tenha recebido um salário a mais no ano e o médico não vai receber esse valor, nós temos que pegar os R$ 13.300, que era o salário inicial, dividir por 12, esse resultado dá R$ 1.100 e a gente subtrai do que sobrou da conta anterior, que era R$ 8.580. No final, o médico vai ter um salário de R$ 7.480 por mês. No fim das contas, pessoal, o valor correto para comparar o salário de um médico com outra pessoa de outra profissão é esse. O salário de um médico que trabalha com plantões é em torno de R$ 7.480. Isso para um médico recém-formado trabalhando somente com plantões. Só para se ter uma ideia, o piso salarial de um engenheiro hoje, segundo o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, é de R$ 9.900. Ou seja, um engenheiro atualmente não ganha muito menos que R$ 9.900 por mês, considerando uma jornada de 8 horas por dia. Isso dá mais do que um médico atualmente, considerando o mesmo tempo trabalhado de 8 horas. Um outro ponto importante é que o valor dos plantões não sofrem reajustes há um bom tempo, e existe algo importante nesse fato. A cada ano que o valor do plantão não sobe, na verdade ele está caindo, uma vez que a inflação no país não para de subir. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o poder de compra dos médicos caiu muito nos últimos 10 anos e tende a cair mais. No fim das contas, os médicos geralmente trabalham muito mais do que 8 horas por dia e tendem, obviamente, a ganhar mais do que um funcionário CLT. Então vamos lá, vamos responder a pergunta: será que ainda vale a pena fazer medicina? Será que medicina ainda dá dinheiro? Se você comparar de maneira justa apenas as 8 horas de trabalho por dia, medicina atualmente não vale muito mais a pena do que outras profissões como engenharia, por exemplo. Agora, se você se sujeita a uma carga de trabalho maior do que 8 horas, trabalhar finais de semana, sábados, domingos, feriados, aí sim, medicina ainda vale a pena. Só tome cuidado com a sua saúde física e mental.